terceiro dia da quarta edição do Selva Show 2025 e damos continuidade à programação de podcast na carreta Agro pelo Brasil. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Antônio Francisco e os técnicos em agropecuária Josival Moreira e José Augusto. Iremos aproveitar esse momento para falarmos sobre a importância da risicultura na região do Baixo São Francisco. Meu nome é José Augusto, sou técnico em agropecuária, tenho uma formação também em zootecnia. Hoje atuo na empresa do Grupo Coringa e técnico do Senar. Atualmente o cenário da risicultura no Baixo São Francisco, em que nós atendemos e damos assistência técnica, o cenário está mudando por conta da assistência técnica que está chegando ao Baixo São Francisco. Porque os produtores lá, antes dizia que não tinha informação na assistência técnica, mas a assistência técnica está chegando até eles. E nós estamos vendo que nós estamos ali acompanhando, estamos vivenciando, né, as dificuldades do produtor. Nós estamos capacitando o produtor a fazer conta, fazer planejamento, que muitos não faziam, né, Josival? Né, Antônio? Justamente. Não fazia essa cotação, na verdade. Não sabia quanto entrava, ou quanto saía, ou quanto estava ganhando, quanto era o lucro, ou né? Quanto ele estava gastando em 1 hectare. Ele não tinha isso em base, né? E hoje, com a assistência técnica do Senar, o ATEG, né, esse cenário está mudando, né? E muitas empresas estão chegando para que os produtores abram a mente e comecem a ser um verdadeiro produtor, se tratar como empresa, né? Nós sabemos produzir arroz, mas nós temos que produzir arroz com qualidade. Não é isso, meus companheiros, meus amigos? Isso aí. Meu nome é Josival Moreira, sou técnico em agropecuária, formado pelo IFES, campus própria ainda um pouquinho de São Cristóvão, né? Na verdade, era um polo, virou campus hoje, mas eu me formei pelo polo ainda. E sobre a questão da risicultura, nosso amigo Augusto abordou bem. Eu tenho uma propriedade em si para falar, porque sou filho de produtor, né? Trabalho com arroz há uns 20 anos, né? Estou na transição, sucessão familiar, né? Que existem outros irmãos também, mas a gente trabalha com arroz há muito tempo, né? E o Senar veio hoje agregar a questão não só da assistência técnica, o nosso amigo abordou, e o gerenciamento também, né? O produtor saber que a propriedade dele ele tem que gerenciar como uma empresa, né? Então ele tem que a gente está levando coisas para eles que a questão de simples anotação, que muitos quando a gente questionava, né, meus amigos, a gente perguntava, o senhor anota alguma coisa? Anota. Não, isso na cabeça. Não, a cabeça às vezes falha, né? Às vezes, quase sempre. Às vezes quase sempre, né? Olá pessoal, meu nome é Antônio Francisco, sou engenheiro agrônomo formado pela UFES 2015, em Paulo São Cristóvão. Então, né, só colaborando aqui com meus colegas já falaram aqui, né, em relação a essa questão do gerenciamento do Senar, né, eles falaram muito bem. Então, justamente isso, o que a gente está trazendo aqui, sendo técnico agora, atuando como técnico do Senar, né, justamente a gente está trazendo essas informações para os produtores, umas informações que eles não tinham antes, né. Eles tinham as informações muito básicas, né? E agora a gente está chegando justamente para fazer com que o produtor tenha conhecimento justamente do COE, né? Que é o coeficiente operacional efetivo dele em relação à produção dele. O COD, que é o coeficiente operacional produtivo dele. Que a gente faz isso tanto por hectare, né? Para ele saber a produção dele por hectare. Não por só questão de ele saber só o básico, né? Que eles faziam o quê? Geralmente só contabilizava os gastos que ele tinha com os defensivos agrícolas, com a compra da semente certificada, algo que também estamos trazendo a importância da questão da semente certificada para justamente ao aumento da produtividade deles, que muitos produziam ainda grãos, né, semeava grão. Então, de certa forma, tinha a produção, porém uma produção pequena em relação a isso, porque não era semente certificada. Então, veio essa questão do gerenciamento, como o nosso amigo também, Josival, abordou aqui, essa questão de a gente trazer essa melhoria para esse conhecimento dele em relação a essa questão gerencial mesmo, né? Como tratar a sua propriedade como empresa. Então, a gente tem que saber, de fato, o quanto eles estão gastando, né, com as despesas, gerando tudo, né, em relação a toda a produção, e quanto, de fato, eles vão lucrar.
né, contabilizando toda a depreciação, inclusive dos maquinários, algo do tipo que ele tem na propriedade, certo? Em relação à dificuldade que se encontra na agricultura no Baixo São Francisco, na questão da produção mesmo. Pronto, na questão da produção no Baixo São Francisco, na parte da risicultura, a maior dificuldade hoje podemos ter em duas vertentes. A questão da irrigação, que é um pouco precária, então há essa questão da falta de água em momentos primordiais, né, da Isso. cultura, então isso interfere bastante no resultado final. Então tem fases que é extrema importância, até porque nosso arroz lá do Baixo São Francisco é arroz irrigado, né? Inundação, Então, de necessita inundação, 100% isso. da água, né? Tem Para que ter, produzir bem. perfeito, justamente. Tem que estar com água no pé o tempo todo e, infelizmente, os nossos produtores têm vezes, por conta da falta de água, do projeto estar um pouco defasado, então acontece que fica alguns períodos sem água. Então, o arroz sente isso e isso favorece também para outra problemática do Baixo São Francisco, né? Que é a questão da ervas daninhas. Então, logo também tem uma questão do arroz vermelho, né? Que é uma Isso. problemática que já vem de longo tempo. E aí a gente tenta combater essa questão do arroz vermelho, que diminui bastante a produtividade do produtor na parte da risicultura. Chega até parar, né? Chega até parar. E essa dificuldade Dependendo de uma certa que infestação. se encontra a agricultura hoje em si, antes, devido à falta de orientação técnica, muitos produtores não se preocupavam e não se atentavam em comprar uma semente certificada com qualidade. Aí compravam uma semente, vamos supor, uma C3, uma C4, uma semente que possivelmente um produtor não teve cuidado, a semente já vem com toda a mistura. Contaminado. Aí eu estou com meu lote limpo, aí eu chego lá, jogo a semente e daí começa a contaminar o solo. Então, o arroz vermelho, o arroz daninho, ele causa praticamente hoje perda de 30% ou 80% na produção do produtor. Então, eu cansei de acompanhar nessa safra produtores que tiravam 40 mil quilos, Josivaldo. 40 mil quilos, hoje produziam 20 mil quilos. Olha o quanto ele perdeu, né? E é uma erva Mesma área, daninha, é uma erva daninha que, devido à falta d'água também, que favorece o crescimento dele, então isso vai prejudicar também a questão da produtividade. Então, quando chega a assistência técnica, vem o ATEG na vida do produtor, nós ensinamos o quê? O produtor enxergar que na sua propriedade ele tem um campo vasto. Que campo vasto é esse? Que ele pode buscar alternativa para melhorar a sua produtividade. Eu aprendi no curso técnico e com o professor, e quando nós chegamos na nossa propriedade, nós ficamos meia hora fora e ver o campo que nós podemos chegar Começar a ver a propriedade de de fora forma para para dentro. dentro diferente, né? Isso. Uma forma diferente, onde a capacidade e o potencial que a gente tem em produtividade. Então, com a assistência técnica chegando ao produtor, esse cenário está mudando. O produtor está ficando mais exigente, né? Isso Está buscando semente certificada É. com qualidade, porque ele tá voltado, agora está aprendendo para buscar, né, conhecimento e produzir com qualidade. Então, uma boa produção. Só levantando a questão do nosso amigo Antônio aqui, ele falou sobre a questão da irrigação. Vale ressaltar também que na maioria das áreas irrigadas lá, a água também não tem qualidade. Isso também acaba afetando, de certa forma, o manejo, principalmente na fase inicial, o manejo do solo. a fase inicial do arroz, né? Isso, principalmente. Bastante, isso mesmo. E antes, a maior dificuldade que o produtor tinha era para o escoamento da produção. Hoje a gente muitos- pode dizer que o arroz tem dono e tem preço, E né? tem preço, né? Porque Tem a gente preço. mesmo, só fazendo uma abertura aí, Augusto, se me permite, a gente lá já vendemos, né? Meu pai já vendeu arroz, a gente passa 3, 4 meses, 4 meses e meio para colher, Isso, e a isso. gente já vendeu para receber com 6 meses, com 180 dias. Então você produzia 2 safras para você receber, Receber uma, né? Então hoje o cenário é Tá diferente, mudando, né? tá. As empresas que chegaram de fora chegaram para agregar, né? É uma disputa, a gente diz assim que Saudável, né? uma disputa saudável que não tem monopólio de preço.
né? É. Não tem monopólio E de preço. aquele colonialismo, né, que Tem- acontecia, Tem né, a questão antes. da qualidade Isso também. é bastante pertinente vocês terem colocado isso, porque de certa forma, essas empresas chegando aqui no Baixo São Francisco, essa competição sabia que eles mesmos citaram aqui, isso quem sai ganhando é o produtor. É o produtor. Porque o produtor, além da assistência técnica do Senar, também vem com os outros técnicos das empresas também para dar justamente essa atenção ao produtor, trazer informação. E é uma coisa que a gente vem buscando com a questão da tag do Senar, é justamente trazer o quê? Que o produtor já conhece a problemática da região. E o que a gente faz com isso? Vamos fazer com eles, junto com a tag. Justamente ele ter a visão de buscar justamente uma saída para aquilo. Porque é uma problemática que não é de agora. Já tem tempo, então, justamente, para a gente não ficar batendo nesse martelo o tempo todo, o que a gente faz? Não. Justamente como o José Augusto botou aí, você pegar a propriedade, ver de fora e ver como é que eu posso resolver esse problema. Do lugar de estar sempre reclamando desse problema, a gente vai buscar justamente a solução para isso. solução. E é justamente desse já um ano já praticamente que a gente está aqui na tag, né, lá no Baixo São Francisco, um ano. a gente já está conseguindo justamente mudar essa realidade dos produtores de lá. E assim, igual a gente moramos lá e vivenciamos que tem muitos produtores, porque assim, a importância da risicultura, do plantio, mas o primordial é a colheita, né? Eu sou um produtor, então se eu estou cuidando do meu arroz do início ao fim, quem vai colher o meu arroz? A quem eu vou vender? Quem vai vender? Antes a gente tinha essa dificuldade. Tem essa A quem eu preocupação. vou vender? Há quantos dias eu vou receber o meu dinheiro? Hoje está totalmente diferente. Eu tenho a quem vender. Eu tenho quem venha me procurar para eu vender o meu produto, o meu arroz. Hoje até né? com o nosso E tem planejamento, máquinas, né, Josval? com Máquinas o planejamento da TEG, colher o arroz. a gente instiga os produtores a não deixar o arroz ficar na fase de colheita para procurar a quem vender. Né? Vai vender a quem? Não. Quem chegar com preço, não é bem assim. Às vezes você tem um preço e você tem um prazo Longo. maior. Isso. Isso não é viável. É você vender bem e receber menos prazo possível, né? Para não acontecer que nem acontecia antigamente, o pessoal comprava os arroz e dizia que ia pagar Já com 60 dias, 90 dias. e quando pagava, né? E era pagando Porque- aos pedaços. Quando pagava, os pedaços, quando não pagava, ficava até porque ele botou que não recebia. É tanto que Então a comercialização também a gente está dando essa informação com a técnica para eles. muitos produtores, né, eles saíram da cadeia por conta dessa dificuldade, desse trâmite de não ter a quem vender, era sucateado, sofria bastante, mas hoje em dia não, todos aqueles que tinham seu lote arrendado, aqueles produtores que arrendavam, né, Josval? Arrendava seu O lote, hectare chegou a ser a 4, 5 mil, né? foi 5 mil um arrendamento. Hoje um lote de 4 hectares é 15 mil reais, 10 mil reais. Deve dizer Então, que o o arroz, se valorizou, né, na verdade, Nos né? últimos anos, o arroz valorizou bastante ali, né, Sergipe. E a gente atenta para a questão também não só do planejamento, que foi bem falado ontem, e o complemento do nosso amigo Antônio, mas a questão também do custo de produção. Isso, né? Que a gente atenta para eles que tem um produtor seu que estava reclamando sobre a questão. O arroz está baixando de preço, está baixando de preço. É preocupante? É preocupante. Mas até mesmo em que preço está e quanto é que eu estou gastando para produzir meu arroz. Produzir. Isso a gente instiga eles. Infelizmente, né, isso é um fator que não temos A gente instiga eles a conhecer o custo de produção, né? A gente instiga eles, como o Senado também tem os FPRs de associativismo e cooperativismo, né? A gente também diz, ó, pessoal, e o bom, digo isso que eu participo hoje, faço parte de uma associação que foi criada com o curso do Senar, né? Que você aprende fazendo, você faz fazendo na prática, né? Você tira todas as dúvidas, o que é o associativismo, o que é o cooperativismo, né? Faz parte também da pequena cooperativa lá com a base, né? Até convidei seu produtor lá. Você, só para complementar aqui rapidinho, que você falou uma parte do associativismo, que eu achei interessante que você falou da problemática lá do Baixo São Francisco, né? Que a gente falou aqui em relação, começou com a questão da irrigação e da erva daninha, né? Do arroz grande lá, arroz vermelho. E aí você falou, tocou numa parte agora do associativismo, que é uma coisa bem interessante, que você, nosso amigo aqui, José Augusto, falou também na questão da comercialização. Então, o associativismo talvez, provavelmente, ia ajudar bastante ele, né? Então, será a união dos próprios produtores, parceleiros lá, essa união do associativismo, ou futuramente uma cooperativa, ia ajudar bastante ele nessa questão da
venda É. do arroz, né? E até Pelo melhor, conhecimento. uma empresa grande trabalhar com um corpo só, que é Corpo só, do que trabalhar com vários produtores, né? Mas Aproveitando que vocês são técnicos do Senar, né? E atuam na assistência técnica e gerencial, como é que se trabalha a assistência técnica e gerencial do Senar com os produtores da risicultura, né? Porque a assistência ela é dividida tanto na parte técnica quanto gerencial. E no campo, como é que isso funciona? Perfeito. Essa questão da parte gerencial é algo que é muito inovador para os produtores, né? Eles gostam mais da parte prática, vamos dizer assim, né? Eles querem ver mais no dia a dia prática. Mas como a gente já foi treinado e capacitado para isso, para levar justamente essa informação do que a gente já veio falando um pouco antes, né? Justamente para o produtor, justamente fazer todas as anotações de todos os custos, inclusive algo que eles não têm costume de fazer, né? Que é anotar a mão de obra familiar dele, também. que isso é primordial, né? Então, colabore, né? isso, colabore, já, bastante, perfeito, isso aí. Então, ele não tem esse costume, então eles acabam ignorando o fato dele estar trabalhando na propriedade, que é algo que, então, pelo menos no meu caso lá, eu sempre fico tocando nessa tecla em relação a dele estar fazendo essa anotação, porque se ele não tivesse lá trabalhando na sua propriedade, quem estaria fazendo o serviço? Isso. Né? Isso Então, mesmo. isso faz justamente parte do gerenciamento. Às vezes eu pergunto assim, o meu produtor, e pergunto, por quanto você pagaria alguém para realizar essa atividade que você está executando? Eu pagaria X, então, esse é o seu salário que você tem que se pagar. Isso, Né? perfeito. Que se você fosse pagar alguém para estar gerenciando, abrindo calha, fechando calha, olhando o nível da água, aumentando o nível da água, né? Você Olhando as tinha pragas, olhando isso, olhando as pragas, tendo esse controle, você teria que pagar alguém. E esse alguém é você que está fazendo. Então, esse é o seu custo. Porque, de fato, os Então- produtores têm em mente, né, que Então- eles só... Pode completar. A assistência técnica, nós ensinamos ao produtor a fazer tudo, né? Toda a atividade que está realizando, anotar, fazer anotações. Isso. Né? Tem lá botelhões, né? Digo, olha, vocês têm que aprender, nós capacitamos a ele a entender que a importância de cada atividade que ele está realizando ali. Porque cada atividade que ele está realizando, cada prática ali tem um fundamento. Né? Tem um fundamento. E ele anotando, ele vai estar lá no caderno dele anotado, viu? Olha, tal dia eu fiz isso. Tal dia eu fiz essa correção. Então, E a gente já enganchando, né, nessa questão das anotações aí, a gente deixa claro também para os nossos produtores que a gente não está ali só para estar anotando e pegando dados, coletando dados. A gente, de certa forma, também a gente vai estar mostrando o resultado deles, né? De forma simples e que eles entendam, né? É uma linguagem bem simples mesmo. Dizendo, o que você anotou aqui, o que você ganhou aqui, o que você gastou ali, deu esse resultado aqui. a questão do gerenciamento é a questão que os produtores muitas vezes não pegam a questão que a gente sempre trabalha na questão da agricultura em si, né? Em questão de aumentar a produtividade. Isso é para todas as culturas, né? Só que, como a gente fala, muitas vezes não adianta você aumentar a produtividade e aumentar o custo. Porque, de forma, a sua renda vai continuar a mesma ou até diminuir. Então, o que nós queremos com isso, com o gerenciamento da propriedade? É justamente aumentar aumentar a produção e diminuir o custo, diminuir o custo. Sim. Então, é justamente isso que a gente trabalha com a tag com os produtores. Que é a importância do produtor fazer o acompanhamento de suas licitações, né? Isso, perfeito. Para saber a margem líquida, a margem Mas de bruta. bruta, justamente. Isso aí. Porque às vezes a gente tem o custo, tem a receita, não, eu ganhei X, Né? mas não sabe Essa que- quanto aquele, gastou. aquele valor todo ali é meu, né? É mesmo, É, quero aquele que que a mente do nosso produtor é isso. Não, eu ganhei X. Eu tirei. É porque justamente eles acabam pagando Eu tirei. O produtor fez assim: a produtora fez o seguinte: eu gastei X, eu ganhei Y. Então, eu tirando esse aqui, o que eu gastei, esse aqui é lucro, né? Eu digo, não. Isso, Não é bem ele assim. esquece de botar mão de obra familiar. é uma despesa que passa despercebida dos olhos deles, né? Isso. Pela visão deles. E a importância do produtor estar ali fazendo aquele acompanhamento no caderno, que eu acho fantástico. O caderno do produtor ali é fantástico. Ele é Completo, completo, né? tudo certinho, ele é completo, ele sabe a quantidade de insumo, a quantidade de defensivo que vai E utilizar. é um histórico já para a próxima safra, né? Que isso sempre é de fazer anotação, porque a gente já faz Fazer uma base que ele vai servir para uma base para o planejamento de uma próxima safra. Justamente, isso aí. E agradecemos a Antônio Francisco, a Josival Moreira e a José Augusto pela disponibilidade de tratarmos esse assunto e a todos pela atenção.